Boa noite, pessoal, segunda-feira, meia-noite aqui em Londres, e eu vou fazer mais um vídeo que eu considero interessante. É sobre Jair Bolsonaro. Eu não vou falar sobre o candidato a presidente Jair Bolsonaro e muito menos o deputado federal Jair Bolsonaro. Eu vou falar como cidadão, né? Eu vou tratar o Jair Bolsonaro como um brasileiro, assim como eu, infelizmente, sou. E vocês vão entender qual é o meu ponto de vista. Eu fiz uns cálculos básicos aqui. Foram 4 procuradores da República que apresentaram uma denúncia contra Jair Bolsonaro no STF e por homofobia, racismo, xenofobia, machismo e uma série de outros ismos mais. Então, fazendo um cálculo rápido, cada procurador ganha em média R$30 mil, isso sem contar os benefícios, né? Casa, auxílio paletó, auxílio dor de dente, auxílio gases no intestino preso. Então eles têm todos esses auxílios. Eu só vou contar o salário, né? Então essa denúncia do Ministério Público para o STF custou para nós brasileiros em torno de R$120 mil por baixo, só contando salários. E aí você pega a denúncia, então tem lá, por exemplo, o Jair Bolsonaro é um machista. Ele disse em entrevista que ele teve 4 filhos homens e que fraquejou e teve uma menina. Ah, isso é machismo. Ah, e o Bolsonaro também é racista, porque ele disse que um afrodescendente, o mais magro ali, pesava 7 arrobas. E arrobas é uma palavra usada para animal. Então ele é racista. Então ela fez uma série de levantamentos daquilo que foi veiculado em imprensa, daquilo que ele disse, daquilo que foi publicado em blogs, né? Principalmente blogs esquerdistas, que eles publicam isso com destaque, né? Ai, o Bolsonaro disse arroba. Oh, meu Deus, isso é seríssimo, é gravíssimo. Nós precisamos combater o fascismo, o nazismo. E aí começa toda aquela histeria que a gente já conhece, né? Então, por exemplo, eu não me considero homofóbico. Eu tenho amigos que são homossexuais. E, por sinal, alguns até trabalham comigo. A gente almoça junto, conversa, bate papo. E são pessoas de uma inteligência fora do normal, né? Essa é uma característica desse homossexual, dessa categoria de homossexual. Eles são pessoas inteligentes, são pessoas focadas na vida, têm família, têm o companheiro, eles saem para jantar, eles convivem em sociedade sem problema nenhum. E tem aquele outro lado, né, que são aqueles bichinhas, os viadinhos, né, tipo Jean Willis, que qualquer coisinha ele sai batendo o pé, chacoalhando o cabelo, cuspindo nas pessoas, dizendo que é homofobia, que isso precisa ser combatido, tirando fotos e dizendo que vai levar para a polícia porque alguém olhou para ele ou porque alguém fez uma pergunta que ele não gostou, né? Então esse é o viadinho, esse é o bichinho, e esse eu não gosto, esse eu simplesmente odeio, é uma coisa nojenta, é uma coisa desprezível. E eu não sou homofóbico por isso, simplesmente é uma opinião minha, eu não sou obrigado a aceitar viadinhos, bichinhas como Jean Willis, certo? Mas o Ministério Público ele pega cada frasezinha lá, gastando R$120 mil do dinheiro público para denunciar Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro é um cidadão comum, ele tem o direito de pensar o que ele quiser, ele tem o direito de se expressar, ele tem todos os direitos do mundo para fazer o que ele quiser, né? E ele tem responsabilidade também. Então vale dizer que Jair Bolsonaro, cidadão, ele fez o que fez e que absolutamente não tem nada de criminoso nisso. Agora, se Jair Bolsonaro fosse apenas um cidadão, a gente até poderia dizer que o Ministério Público teria ali alguma razão, né? Talvez tentar impedir um discurso que a esquerda não quer, né? Por algum motivo, a gente não sabe exatamente qual. Mas só que Jair Bolsonaro, cidadão, ele também é deputado federal e ele tem imunidade parlamentar, né? A mesma imunidade parlamentar que tem o senador Lindbergh Faria e a Gleisi Hoffmann, por exemplo, para dizer que vai morrer gente se Lula for preso. E que não aconteceu nada com eles, não foram denunciados sequer na Comissão de Ética do Senado, né?
Isso foi aceito porque ela disse que é um jogo de palavras. Ah, então o PT pode fazer o jogo de palavras e o Bolsonaro não. Porque se o Bolsonaro fizer, ele é machista, é homofóbico, racista, xenófobo e tudo mais que tem de ruim. Bom, pessoal, o que isso me preocupa mais ainda é que eu, por exemplo, veja bem, foram 120 mil reais gastos só para apresentar uma denúncia vazia. Eu fiz o trabalho do Ministério Público, eu estudei durante anos o sistema de transplantes do Brasil, eu consegui identificar um tráfico de órgãos, uma quadrilha, eu consegui identificar quem são as pessoas, onde moram, eu consegui apresentar documentos provando o que eles fizeram, vídeos, áudios gravados, eu consegui instalar uma CPI. Tudo isso a minhas custas, com o meu trabalho, com o meu dinheiro. E o Ministério Público, o que ele fez? Não fez absolutamente nada. Ao contrário, né? Como eu já demonstrei aqui em outro vídeo, um dos procuradores acabou me processando e sendo testemunha de defesa dos assassinos. Tudo isso sem eles gastarem um único centavo. Então veja bem, eu como cidadão investi o meu dinheiro para que vocês fizessem o seu trabalho. E vocês não fizeram. E agora vocês gastaram 120 mil reais em salários para apresentar uma denúncia que não tem valor nenhum legal. É uma denúncia que qualquer criança de 10 anos pode derrubar na justiça. Eu vejo que vai ter uma turbulência, né, para o Bolsonaro, porque no Brasil de hoje você sabe que a justiça tem lado. Né? A justiça hoje é a esquerda. Nós temos uma justicinha esquerdinha que adora fazer um escândalo para validar esses argumentos que eles têm. E esses argumentos eles são tão idiotas que eu vou citar um caso aqui para vocês terem uma ideia de onde chega essa doença de esquerda. Né? Então eu vi ontem no G1 que uma mulher criou uma página no Facebook para fazer vendas, né? E essa página é exclusiva para mulheres. Homens não são bem-vindos. Se você tentar entrar na página, você é bloqueado imediatamente. Porque, segundo elas não suportam o machismo, elas não conseguem conviver com homens em redes sociais, porque elas dizem que são assediadas e etc, etc. Né? Homem é porco, homem é sujo, né? A gente ganhou essa pecha depois que entrou a esquerda. Nenhum homem mais presta. Não é porque um cara mexe com elas que todo homem não presta, mas é assim que a esquerda funciona. E depois eles dizem para você que você não pode generalizar, entendeu? O que essa idiota de esquerda não sabe, que criou essa página, é que o Facebook foi criado por Mark Zuckerberg, e eu vou explicar como foi. E na universidade ele criou uma rede social, onde ele pegava fotos das universitárias e postava para que os colegas dessem nota, para mais feia, para mais gostosa, para mais bonita, para mais gorda. Entendeu? Isso era puro machismo. E daí nasceu o Facebook. Então essa idiota de esquerda hoje vai na ferramenta de um machista, cria uma página dizendo que não aceita machismo. Então ela está dando dinheiro para os Mark Zuckerberg, que é um machista em potencial, onde ela está de joelho fazendo com que ele fature mais grana. Então é isso, essa imbecilidade da esquerda chega nesse nível. Então, voltando ao assunto principal, o que me preocupa como cidadão é que por que nós estamos investindo 120 mil num processo tão ridículo, ao mesmo tempo quando eu fiz tudo de graça para o Ministério Público e não tenho nenhuma resposta. Então eu gostaria, por exemplo, que o Bolsonaro pudesse fazer um ofício para a Procuradoria-Geral da República perguntando quais os passos que foram dados em relação ao caso Pavese, em relação ao caso de Poços de Caldas, em relação aos 7 outros pacientes que foram assassinados, em relação aos 3 que foram suicidados e que hoje a gente já sabe que não foi suicídio, que foram assassinados. E mais, o Jair Bolsonaro poderia fazer um ofício perguntando para Raquel Dodge o que ela pretende fazer em relação ao chefe desta quadrilha que acaba de se tornar candidato a deputado federal. Uma pessoa que tem 13 mortes nas costas, é mandante de assassinato, fraudou o SUS diversas vezes, tem uma empresa de distribuição de material hospitalar e medicamento, onde ele frauda licitações no sul de Minas, onde ele desvia dinheiro da Secretaria da Saúde.
Então a gente gostaria de saber se ela não está disposta a gastar pelo menos uns 10 mil reais para investigar isso. Porque as provas eu tenho, está tudo na minha mão. Eu já investiguei. Aliás, eu já enviei as provas para o Ministério Público. Então eu gostaria de saber como é que funciona. Por qual critério você gastar 120 mil contra o Jair Bolsonaro porque ele disse que fraquejou na hora de ter uma menina? E não quer gastar um centavo quando eu entrego toda uma quadrilha de tráfico de órgãos e que pode ser um benefício para a sociedade brasileira colocar esses caras na cadeia. Então, o que talvez eu não tenha ficado claro para mim é que talvez tenha um preço aí que alguém pagou para Raquel Dodge fazer essa denúncia, né? Basta lembrar também que um dia antes dela tomar posse, ela foi fazer uma visita na residência do Temer, 11 horas da noite. Eu não sei quanto é que ela cobrou o programa, mas deve ter tido algum resultado, porque o Temer tá tranquilão, né? Aquelas malas de dinheiro não deu em nada, né? E o Renan Calheiros, né? O que o Ministério Público está fazendo para acelerar as ações do Renan Calheiros? E o Aécio Neves, né? O que o Ministério Público tem feito para investigar Aécio Neves e as relações que ele tem com o tráfico de drogas? Por exemplo, aquele helicóptero que foi preso na fazenda, em que, mais uma vez, um procurador transformou-se em testemunha de defesa, né? Quando vocês cobram para vocês fazerem isso? De repente, eu não sei, a gente poderia criar uma vaquinha na internet para ajudar esses pobres procuradores que ganham 30 mil reais e não conseguem fazer o trabalho deles, mas eles estão dispostos a atacar Jair Bolsonaro com essas denúncias pífias, né? Denúncias que não têm absolutamente peso nenhum. Então é isso, fica o meu apelo aqui. Gostaria muito, se o Jair Bolsonaro tiver acesso a esse vídeo, que faça os ofícios perguntando para a nossa querida Procuradora-Geral da República, né? Onde é que estão os inquéritos, os processos do caso do tráfico de órgãos em Minas Gerais. Podia falar também do tráfico de órgãos no Rio de Janeiro, que foi arquivado, em São Paulo também, que foi arquivado. A gente poderia levantar isso. Por que o Ministério Público não quer gastar nenhum centavo nisso, mas quer gastar 120 mil reais processando Jair Bolsonaro sem nenhuma razão, sem nenhum fundamento? Bom, fica aqui meu abraço. Quando você encontrar o seu amiguinho de esquerda, mostra para ele esse vídeo, ele vai ficar muito puto, vai dar um dislike, quem sabe ele vai mandar retirar o meu vídeo do ar de novo. Porque, como a gente sabe, o Facebook é de esquerda, não é, meu amigo? O YouTube não deve ser diferente. É muito fácil para eles derrubarem a gente. Fico por aqui, boa noite para todos e até amanhã.